Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a dieta dos animais, ainda falando no nosso ecossistema. Página 372 do livro de vocês. Aqui o nosso livro, ele é bem informativo, veio bem explicado. Então, vamos lá. Os alimentos consumidos por um animal formam sua dieta. De acordo com a dieta, nós podemos dividir os animais em 3 grupos diferentes: os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Gente, após alguns estudos, foi citado mais um grupo, que é o destritivos, que eu irei explicar a vocês logo mais. Os herbívoros, como as antas e as preguiças, só comem plantas. Entretanto, cada herbívoro prefere certo tipo de planta. Também existem animais que comem partes diferentes da mesma planta. A capivara a copaíba é uma árvore que fornece alimento a diversos herbívoros. Os cupins comem a madeira do seu tronco. As abelhas sugam o néctar de suas flores. As lagartas comem suas folhas e vários pássaros alimentam-se de seus frutos. Aqui nós podemos observar o bicho preguiça. Olha aí. As folhas da embaúba são o principal alimento das preguiças. Elas são lindíssimas e elas só comem folhas. Assim como as preguiças, nós temos vários outros animais que se alimentam exclusivamente de vegetais, às vezes do fruto, como os coelhos, que gostam de cenouras, gostam de repolho, gostam de pepinos, tomates. Eles gostam muito de frutas, ou do legume em si. Porém, eles também comem as folhas. Então, se o animal se alimenta basicamente de plantas ou do que a planta fornece, como o caule, a folha, a flor ou o fruto, ele é denominado de herbívoro. São os animais que se alimentam de plantas. Os carnívoros só se alimentam de outros animais, ou seja, eles comem carnes. Por isso, dizem que são predadores. Há carnívoros que caçam grandes animais. Um exemplo é a onça-pintada, predadora de antas e capivaras. Também existem carnívoros como as lagartixas, que comem pequenos insetos. Vamos lembrar que animais carnívoros, eles se alimentam de outros animais mortos, sejam eles grandes ou pequenos. Patas e dentes. O corpo dos herbívoros e dos carnívoros tem diferenças ligadas à alimentação. Os carnívoros têm as patas grandes e afiadas e os dentes afiados para morder e cortar. Já os herbívoros, que se alimentam de plantas, eles têm as patas, os cascos ou dedos, não têm garras, e os dentes deles são mais achatados para triturar o que eles colocam na boca. Note que os dentes da onça-pintada são adequados para perfurar e dilacerar. Os dentes medem mais de 6 centímetros, são bem grandes, gente, olha aí. Quando enfia na carne, consegue rasgar. Já os dentinhos das capivaras chegam a 7 centímetros, também são grandes, porém eles são mais achatados, mais retos, e eles servem mais para triturar o alimento. Então, revisando, animais herbívoros se alimentam de plantas. Animais carnívoros se alimentam de outros animais, ou seja, se alimentam de carnes. Vamos examinar a alimentação humana. Se você fizer uma lista de tudo que você come, perceberá que sua dieta inclui plantas e animais. Das plantas, nós consumimos as folhas, as raízes, sementes e diversos frutos. Sem contar o açúcar, os óleos e as farinhas produzidos a partir de vegetais. Por sua vez, os ovos, o leite, os seus derivados e os vários tipos de carne são alimentos de origem animal. Assim como os seres humanos, diversos animais alimentam-se de plantas e de outros animais. Eles são chamados de onívoros.
Onívoros são os animais que se alimentam tanto de plantas como de carnes. Eles comem as duas coisas, no caso, o homem. Você deve ter notado que as plantas são fundamentais para os ecossistemas, pois diversos animais se alimentam delas. Muitos carnívoros, por sua vez, caçam animais que comem as plantas. Assim, o desmatamento de um ecossistema pode afetar a alimentação de todos os animais e diminuírem a sua população. Aqui, ao lado nós temos um pacu, que se alimenta de frutos, sementes, caramujos e outros peixes, e a dieta do lobo-guará, que inclui a cana-de-açúcar, frutos, insetos, peixes, cutias e aves. São 2 animais onívoros. Esse, o peixe, o pacu, ele tanto come plantas como ele come outros animais menores. E o lobo-guará, que também se alimenta de frutos, raízes e caules e também de outros pequenos animais. Como eu já havia dito, aqui nós temos a dieta do morcego. Pouca gente sabe que existem muitos tipos de morcego e que eles têm diferentes dietas. Alguns são carnívoros e comem besouros, grilos e aranhas. Outros caçam animais maiores, como peixes, rãs, lagartixas e aves. Existe até um deles que se alimenta de outros morcegos. Esses animais onívoros completam a dieta com frutos. Existem também alguns grupos herbívoros que se alimentam de flores e frutos. Poucos morcegos se alimentam de sangue. Os que o fazem raramente atacam os seres humanos. Costumam morder galinhas, porcos, cachorros e vacas, lambendo o sangue que escorre do ferimento. Eles primeiro machucam, mordem, como se rasgassem a pele do animal maior, para que escorra o sangue, e eles vão lamber esse sangue. Eles não vão sugar, como a gente acredita. Acrescentando aos carnívoros, onívoros e herbívoros, nós teremos os animais detritívoros. Detritívoros são os animais que se alimentam de detritos, ou seja, de restos orgânicos, de animais podres. Esses é de origem animal ou vegetal, contribuindo ativamente para a remoção e eliminação de matéria orgânica deixada na natureza por outros animais, por outros organismos. Os abutres e as hienas são exemplos de animais detritivos emblemáticos. A gente chama de abutre também os urubus. São eles que se alimentam de animais apodrecidos, que temos o costume de chamar de carniças. Esses animais podres são alimentos dos animais detritivos. Em biologia, chama-se de detritívoros, saprófagos ou necrófagos os animais que se alimentam de restos orgânicos, plantas ou animais mortos, reciclando-os e retornando-os à cadeia alimentar para serem reaproveitados pelos demais organismos vivos. Aqui, nós temos um coiote se alimentando da carcaça de um animal morto. Os exemplos mais comuns incluem os urubus, os abutres, os coiotes, as hienas e várias espécies de escaravelhos e moscas que se alimentam de restos de outros animais. Esse tipo de alimentação é uma forma de saprofagia, que no caso de plantas se denomina saprofitia. Com a mesma etimologia, também se usa para os animais o termo sapróforos. Outros termos gerais para esse tipo de seres são sapróbios ou saprobientes. Os seres detritivos são de fundamental importância, pois promovem a degradação da matéria orgânica, facilitando o trabalho de fungos e de bactérias. No caso dos urubus, que temos aqui muito na nossa cidade, eles têm como bom feito limpar as ruas, porque onde tem um bicho morto, uma coisa apodrecida, a partir do momento que eles comem, eles eliminam aquele animal que está lá morto, apodrecido. Verdade seja dita, os urubus não nos trazem uma bela imagem. São bichos feios que têm um mau cheiro, mas que para a natureza eles praticam, eles nos fornecem esse trabalho de limpeza
do ambiente. Então, com o seu professor, dê mais uma lida no seu livro, conversem sobre o assunto e vamos falar sobre esses tipos de alimentação dos animais. Uma boa aula a todos, até a próxima!